Então estamos aqui ao vivo e a cores, né? Mais uma aula de práticas de matemática. Então, como eu já disse, né? Essa habilidade que a gente vai trabalhar é ainda sobre retas. Então, lá, identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. Então, tem dois tipos aqui. A equação da reta, quando você sabe dois pontos, ou a equação da reta, quando você só sabe um ponto e a sua inclinação. Deu só para confirmar aí, vocês conseguiram ouvir o áudio sem cortes? Tá legal o áudio? Tudo certo, professor. Beleza. Então, continuando aqui, ó. Aí nessa parte já vamos lá no PET Colorado e ver, né, como é que funciona lá no PET Colorado essa parte traçando retas. Vou pegar esse link aqui, ó, e vou mandar para vocês aqui no grupo. Eu não sei como que vocês estão aí acessando a aula, né? Porque às vezes não dá para você aqui no chat, né? Às vezes não dá para você ficar aqui no Meet e acessar ao mesmo tempo. Se não der, não tem problema, faz depois, entendeu? Como vai ficar gravado aqui, aí depois, né? Eu dou um tempo para vocês fazerem durante a aula também, né? Agora eu vou explicar. Então, esse link aqui que eu mandei, né? Se você conseguir acessar ele ao mesmo tempo que continua aqui no Meet, né? Aí você pode até entrar e fazer junto comigo. Mas se não der para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fica aqui no Meet, tá bom? Prestando atenção é melhor. Então, ó, aqui nesse link que eu acabei de mandar, você tem quatro coisas aqui: inclinação e intersecção no eixo Y, inclinação e ponto, né? Que é justamente o que está falando aqui na habilidade, né? Ó, dois pontos, né? Inclinação e ponto. Então, a ideia é essa. Então, só lembrar rapidamente, vamos para o primeiro aqui. Como que eu calculava a inclinação da reta? Então, você vai ter um coeficiente m, né? Olha esse m aqui. Olha a fórmula. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, o que é para o cara o y2 aqui, né? Ele está pegando esses pontos, o ponto roxinho e o ponto amarelo. Ele está chamando esses pontos de ponto 1, né? Que seria o ponto roxinho, e o ponto amarelo seria o ponto 2, né? Então, se eu for usar essa equação, né? O cara está me dizendo o seguinte: o ponto roxinho é o ponto 1 e o ponto amarelo é o ponto 2, né? Você também pode chamar. Então, isso daqui eu já comentei, isso estou relembrando, né? Sempre bom recordar. Se você não gostar de chamar de 1 e de 2, você poderia chamar de ponto A e ponto B, né? E aí, ao invés de escrever a fórmula m igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, você poderia escrever ela assim, né? M igual a y do B menos y do A, né? Y do B menos y do A dividido por xb menos x do A, né? Então, esse A maiúsculo, esse B maiúsculo, ou esse 1 e esse 2 que o cara colocou no x e no y aqui, é apenas o nome que ele está dando
para os pontos, correto? Certo? Apenas Certo. o nome, isso. Então ali no desenho, né? Independente se eu uso ali com y2 menos y1 x, dividido por x2 menos x1 ou com a e b, o resultado tem que dar o mesmo, né? Então, se eu pego ali com A e B, né? Eu gosto de fazer com letras, né? Porque às vezes você coloca números e o aluno confunde o número que está no Y e no X com o valor do Y e do X, né? O cara às vezes pensa, X1, às vezes ele acha que vale 1, né? Não tem nada a ver isso, tá bom? Aí o cara às vezes, isso é uma coisa que o aluno confunde, né? Você coloca X0, o cara acha que o X0 tem que ser 0, né? E que o X1 tem que ser 1, né? Isso aqui não tem nada a ver, tá bom? Por isso que eu uso letras, eu acho melhor com letras. Então, o M, y do B menos YA dividido pelo XB menos XA, aqui nessa equação ficaria assim, o ponto A é o meu ponto roxinho, e aí eu vou pegar, primeiro vem o B aqui, Y do B, e o ponto B é meu ponto amarelo, né? Então o Y do B, eu olho no eixo Y, qual que é o valor do Y do B, e acho 5, né? Tá aqui. Por isso que aqui na fórmula aqui o cara colocou 5, olha lá. 5 menos o y do A. Vou lá no ponto A, eu vejo quanto que está no eixo y aqui. Então, está no segundo tracinho. Então, o primeiro tracinho é 1, o segundo tracinho é 2, né? Então, por isso que apareceu 2 ali, ó. Aí dividido por x do B, né? Eu vou lá no ponto B, vou ver quanto que vale o x. 5. Então, colocou 5 ali. E o x do A. Vou lá no ponto A. Está aqui no primeiro tracinho, então é 1. Né? 5 menos 2, 3. 5 menos 1, 4. A inclinação dessa reta, né? 3 quartos. Então, esse coeficiente m, né, chamado de inclinação ou de coeficiente angular, né, ele também é chamado de coeficiente angular, ele vai estar relacionado com a inclinação da reta. Então é bom lembrar disso. Hoje eu não vou mandar print, né, porque eu estou gravando a aula, então eu acho que não tem necessidade. Bom, então o nome disso daqui é coeficiente angular. Então faz desse jeito. E perceba, né, só para relembrar aqui, que, né, à medida que você muda o coeficiente angular, se eu colocar a reta para baixo aqui, por exemplo, ele vai ficar negativo, ó, que é menos 4 sobre 5. Então, reta apontando para baixo, o coeficiente angular é negativo. Reta apontando para cima, o coeficiente angular é positivo. Né? Então, ó, para baixo, vai aparecer um sinal de menos aqui. Para cima, positivo. Então, beleza. Então, vamos ver
né? E, se vocês não recordam, né, vou lembrar aqui, esse ponto que está em cima do eixo Y, ele também vai ser importante na equação da reta, né? Ele é chamado de coeficiente linear, é o Bzinho, né? Quando você for fazer a equação da reta inteira, vai ter o M e vai ter o B, né? Então, lembrando, como é que é a equação reduzida da reta, né? Equação reduzida da reta. Então, a equação reduzida. Tem a equação reduzida e a equação geral. A equação reduzida da reta é aquela que a gente escreve assim: y igual ao m, né, aquele que a gente mostrou ali agora há pouco, que é o coeficiente angular, m vezes x, mais o b, né? Então, relembrando, esse m aqui vai ser calculado por meio de 2 pontos, né? Ou vai ser calculado quando você sabe o ângulo que a reta faz com o eixo X, né? Já explico daqui a pouco esse outro procedimento. Então, ó, o primeiro procedimento é quando você conhece os valores dos pontos. Então, eu sei quanto vale o y do ponto B, sei quanto vale o y do ponto A. Mesma coisa para o x do ponto B. E x do ponto A. Então, eu conheço isso daqui. A outra coisa que às vezes pode acontecer nos exercícios é o exercício te dar o ângulo que a reta faz com o eixo X, né? Vou chamar de alfa, né? Normalmente eles chamam de alfa. Então, tangente de alfa. O coeficiente angular também pode ser calculado pela tangente. Então, por exemplo, se isso daqui é um plano cartesiano, né? Opa, tava bonitinho. Pronto. Então, suponho que isso daqui é um plano cartesiano. O eixo vertical é o eixo Y. O eixo horizontal é o eixo X, normalmente vai ser assim. Aonde um cruza o outro é sempre o zero, chamado de origem, né, dos eixos. E aí você pode desenhar aqui uma reta, né? Vamos desenhar uma aqui. Essa daqui. Então, existem dois métodos para você encontrar a equação dessa reta. Vamos supor que eu sei esse valor que cruza. Aqui embaixo ele vale menos 4. Então, esse menos 4 é quem ali? Vai ser o valor do Bzinho, né? O coeficiente linear, né? É o nome do Bzinho, coeficiente linear. O que que ele representa no gráfico? É o ponto no qual a reta corta o eixo Y, né? Também chamado de intersecção. Mas vamos falar corta, que é mais fácil. Cruza, né? Coeficiente
ente coeficiente linear. E tem dois caminhos agora para o cara, né, te dar dados, né, para ele te fornecer dados para você calcular o M, né, a inclinação ou o coeficiente angular, né, que é o M. Ele pode te dar 2 pontos aqui, né, então ele pode fazer isso daqui, ó. Ele vai falar para você, esse ponto aqui vale 5 no X, 3 no Y. E esse outro ponto aqui, né, esse outro ponto aqui vale 7 no X e 6 aqui no Y. Então ele pode te fornecer 2 pontos. Então se ele te fornecer 2 pontos, você pode utilizar esta equação aqui. Aí você vai chamar um ponto de ponto A, o outro ponto de ponto B e usar aquele raciocínio que eu mostrei agora há pouco. Acha quanto que vale o X do A, acha quanto que vale o X do B, né? Então, se te der 2 pontos, vai ser assim. Usando essa fórmula. Então, sempre quando você conhece 2 pontos, né, é mais fácil fazer usando essa fórmula aqui. Mas ele pode não te dar os 2 pontos. E ao invés disso, ele pode te vou fazer aqui na mesma figura, né? Porque não dá muito trabalho fazer outra. Ao invés de dar 2 pontos, ele pode te dar o ângulo, né? Ele vai falar assim para você. Esse ângulo verdinho que está aí vale... Vou mudar um valor de propósito aqui para até demonstrar o cálculo aqui. Vamos colocar em vez de 6 aqui, vou colocar 5. Né? Que aí vai ficar certinho aqui, quer ver? Aí eu não sei se vai passar pelo menos 4 aqui, mas só para dar um exemplo. Então, ó, ele pode te dar o ângulo aqui e falar que esse ângulo é 45 graus. Certo? Ele fala que o ângulo é 45. E aí você tem que calcular o coeficiente angular usando essa equação aqui, ó. O M é igual a tangente do ângulo, né? Se ele te der o ângulo, se ele não te der os pontos, né? Ele não te deu 5, não te deu 3, não te deu, né? 5, não te deu 7, não te deu isso. Mas ele te deu o valor do ângulo. Então aí você tem que usar essa outra fórmula aqui. O M é igual a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Então, só para mostrar aqui o exemplo, se eu calcular usando a fórmula para esse caso, o M daria y do B, 5, menos y do A. O y do A aqui é 3, ó, tá vendo? Dividido por x do B. X do B é 7. Menos x do A, 5. Isso daqui dá 5 menos 3.
2, 7 menos 5, 2. O m deu 1, né? Vou calcular só o m aqui. E se eu pegar pela tangente, né? Então, como é que eu determino o valor do m se eu sei o ângulo, né? Então, aí eu preciso saber quanto que vale a tangente de 45. Normalmente ele vai te fornecer no exercício, ele vai falar, tangente de 45 vale tantos. Mas vamos supor que não sei, né? Não te forneceu. Aí tem uma tabela, né? Tabela de seno, cosseno e tangente. Eu acho que você já deve ter visto isso. Já viram tabela de seno, cosseno e tangente? Sim ou não, galera? Estão aí? Eu já ouvi falar, mas nunca cheguei a ver. Chique. Então é essa daqui, ó. Vou pegar essa colorida aqui, eu gosto. Ah, não. Já viu? Não, eu já vi sim no ano passado com o Zé Lino. Chique. Esperar carregar aqui, né? Até o fim da aula ele carrega, tá bom, galera? Vamos aguardar. Pô, abriu a primeira que eu cliquei, né? Mas tudo bem, vamos olhando essa. Agora abriu a segunda. E agora abriu um monte. Ó. Acontece. Vou clicar aqui na segunda de novo. Deixa eu ver se eu não consigo copiar direto. Aqui copiar. Colar aqui, né? Melhor. Pronto, resolvi. Então, ó. Vai ter uma tabela dessa, né? Quando ele não fornecer diretamente no exercício. Normalmente essa tabela a galera até usa estratégias para decorar ela, né? Tipo, tem até uma musiquinha, esqueci. Tipo, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? A raiz vai sobre 2, né? Tem eu esqueci como é que é esse negócio. E é todo mundo dividido por 2, né? Então, ó, é bem fácil de decorar isso daqui, ó. Cosseno, seno, 30, 45, 60. Aí, olha que segue a lógica 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 aqui no seno. Se você quiser guardar essa tabela, é bem fácil. Primeiro você escreve seno, depois cosseno. Aí vem o ângulo de 30 graus, 45 e 60. Você só precisa guardar o seno e o cosseno, porque a tangente vai ser o seno dividido pelo cosseno, correto? Então, ó, a regra é, aqui é a ordem, 1, 2, 3, né? E aqui você inverte, 3, 2, 1. Todo mundo é dividido por 2, todo mundo. E vai ter raiz quadrada no 3 e no 2. Aí tem uma musiquinha, né, que fala isso, mas eu esqueci como é que é certinho. Então vai ter uma raiz no 3 e no 2. Tá vendo como é fácil? E a tangente, né? Se você dividir 1 sobre 2, dividir por raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 3 sobre 3. Eu vou só mostrar aqui para 45, que é o que interessa para nós. Ó. Se eu dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, é igual, né? Então, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é o mesmo número, então dá 1, correto? Dá 1. A tangente de 45 dá 1, que é o que está na tabela aqui. Então, conclusão.
Se ele te fornecer o ângulo, você vai ter que ver se deu o valor da tangente no exercício. Senão, você vai ter que recorrer a uma tabelinha dessa aqui, beleza? E aí, tem essas duas formas de calcular o coeficiente angular. Voltando para cá, então é isso. Eu estou vendo aqui inclinação, intersecção, tá? Isso aqui a gente já viu. Isso aqui não precisa. Agora vamos aqui para o jogo das retas. Então, o que você vai fazer, né? O que você vai fazer de parte de laboratório aqui para treinar isso? Tem 6 níveis. Você vai entrar no nível 1 e aí você vai encontrar a equação dessa reta, né? Não é o que está mostrando aqui, tá bom? Se você for conferir aqui, ó, vai dar errado, ó. Certo? Então, você vai olhar essa reta aqui, vai olhar essa reta e vai encontrar a equação dela. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer a primeira aqui. Então, o que você vai observar? Você precisa de 2 pontos, né? Você precisa de 2 pontos para achar a equação da reta. Os primeiros 2 pontos que você pode observar aqui é esse ponto aqui de baixo, que corta o eixo Y, e vamos pintar de outra cor, né? Ponto vermelho aqui, ó, que corta o eixo X. Então, tem 2 pontos? Tem. Dá para achar a equação da reta? Dá. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo achar a equação da reta. Então, aqui embaixo já está te indicando, ó. Você precisa das coordenadas de 2 pontos, né? Então, primeiro acha os 2 pontos. Precisa ser em cima do eixo X e Y? Não, você pode acompanhar a malha aqui, tá vendo? Ó, aqui na malha, ele cruza aqui também, ó. Vou fazer de azulzinho. Então, aqui no ponto azul, você tá vendo que a malha tá cruzando certinho aqui em X, certinho em Y. Então, dá para achar o pontinho azul também. Se eu quiser usar o pontinho azul, eu posso usar o pontinho azul. Então, não precisa ser em cima do X ou em cima do Y. Então, vamos lá. Aí, depois que você achou os pontos, você vai chamar um de A. Vou usar aqui o azul e vou usar o vermelho aqui. Vai chamar um de A e outro de B, né? Aí você vai ter que lembrar como que é a equação da reta. Então, tá aqui, ó, y igual 1 sobre 1x, né? O que vem ali mesmo? É o m, né? Y igual a m vezes x. E esse menos 6 que ele está colocando aqui aleatoriamente, né? Na verdade, o menos 6 aqui ele já pôs certo, né? Porque aqui ele está no menos 6, tá vendo? Ó? Seria o valor do roxinho aqui. Isso aqui é o B, né? O coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo Y. Então, ele já, gentilmente aqui, o simulador já colocou o valor certo para você, né? Porque tá vendo que aqui é menos 5, então, onde a reta corta o eixo Y vai ser o valor do Bzinho, né? Do coeficiente linear que vai na reta aqui.
Beleza, galera? Aí o que eu faço? Então só falta calcular o valor do m, né? Vamos calcular o m então. Então, a fórmula é y do b menos y do a dividido por x do b menos x do a. Então, vou lá. Y do b, né? Então, quanto que vale o y aqui no b? O y é o primeiro ou o segundo que vai na ordem? Primeiro ou segundo, hein, galera? Quando eu escrevo ponto com coordenadas, né, as coordenadas, elas vão ter um valor de x e um valor de y. O y vem antes aqui ou vem depois? Alguém lembra? Alô? Estão aí? Vem antes? O y vem depois, tá bom? Então, ó, quando eu escrevo pontos o ponto com coordenadas assim entre parênteses, o primeiro valor que eu ponho é o valor do x. Então, o vermelhinho aqui ele está na onde? Então, você vai lá e vai contar. Ó, 5 é aqui. Então, aqui é 6, aqui é 7, aqui é 8. Então, o x vale 8. Então, o primeiro sempre tem que ser o x. Então, esse 8 aqui é o x do b. Depois, vem o y. Quanto que vale o valor do y do ponto B aqui? Alguém sabe? O valor do y, galera, é sempre a altura, né? A altura. Então, se o ponto estivesse aqui, a altura seria 3, mas não está aqui. Se o ponto tivesse aqui, a altura dele seria 5. Como o ponto está em cima do eixo x, né? A altura dele é 0, ele não tem altura no y, né? Então, o y é 0. Beleza, galera? O valor do y é a altura que ele tem ali. A distância na vertical. Então, achei o y do b. Aí eu faço a mesma coisa para o ponto A. O x do A, do meu ponto A, que é 4, né? Que é 1 antes do 5 aqui. Primeiro x, depois o y. E o y aqui é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Aí depois que eu achei, é só substituir lá. Y do b, então vale 0. Aí tem um menos da fórmula aqui. Y do a. Aí vai ter outro menos aqui no menos 3. Então, eu vou abrir um parêntese e colocar entre parênteses, porque vai ter regra de sinais aqui, tá bom? Menos, menos, né? Aí, x do b, 8, menos da fórmula, x do a. Aí não tem menos no número, então coloca normal. Aí, ó, menos, menos 3, né? Menos vezes menos dá mais. Então, vai dar 3, né? Quando é mais, a gente não coloca mais 3, né? Só coloca o número. O número sem nada é por padrão, ele é positivo, né? E 8 menos 4 dá 4. Então, achei o valor do m. Como o b dele ele já colocou no lugar certo, né? Já está no menos 6, então provavelmente essa equação aqui vai ser assim. 3
sobre 4 vezes x menos 6, né? Então vamos lá ver lá. 3 sobre 4 vezes x menos 3. 3 sobre 4 vezes x menos 6. Onde que está? Onde que está? Está aqui, né? Então, 3, coloquei 3, vou colocar 4 aqui. Você vai mudando aqui, ó, na setinha. Então, 3 sobre 4, vamos conferir. Então, está certo. Então, você vai fazer assim, tá bom? Aí você vai para a próxima e vai fazer o mesmo raciocínio. Só que aqui é diferente. Olha, ele te deu a equação. Está falando para você traçar reto. Então, ó, 2. Esse número 2 é onde corta no eixo Y, né? Então, você vai colocar no 2. E aí você vai colocar pontos de forma que o M aqui dê 1 sobre 4. Né? Vou deixar para vocês fazerem o resto, tá bom? Isso é mais ou menos ao contrário. Beleza, galera? Então, uma das atividades é essa daqui, fazer isso daqui. Então, a hora que ele reinicia, ele troca um pouco as coisas aqui. Se tiver uma que você não sabe, você responde ela de qualquer jeito, porque essa forma de equação que a gente não trabalhou. Certo? Mas aí funciona o seguinte, quando você já tem a inclinação, você pega o valor de um ponto aqui, né? Você escolhe um ponto, onde cruza certinho aqui na malha, por exemplo aqui. Então aqui o y vale 2 e o x vale 6. Aí você coloca aqui 2 no y e 6 aqui. Certo? Quando tiver nesse formato é só você achar um ponto onde cruza certinho, porque ele já te deu a inclinação, né? Esse 3 sobre 4 já é a inclinação, então você só precisa achar um ponto ali e substituir quando tiver assim. E aí quando tiver assim, ele só está querendo que você coloque a intersecção, o valor do B, né? Aí você olha, menos 4. Certo? Então eu vou parar aqui, senão eu faço tudo, né? Beleza, galera? Então, uma atividade para fazer é essa daqui. Bem fácil, né? Bem rapidinho. E a do PET Colorado, e a do CLES 1 tem até o dia 28, tá bom? Até agora alguma pergunta ou não? Sem perguntas até agora? Tudo tranquilo? Me compreenderam, me ouviram até agora? Que bom, hein? Então vamos dar umas dicas aqui do Classroom. Então ali no PET Colorado, né? Todos os desafios que você for ter aqui, né? Deixa eu ver aqui o nível maior, como é que é. Ó. Aqui você vai ficar variando aqui os pontos até encontrar esse coeficiente angular e esse coeficiente linear. Então, menos 1, você já sabe que é menos 1, você coloca lá no menos 1. Aí a distância na vertical aqui é 2, né?
Então, eu coloco lá, ó, 2. Desse ponto roxo até o ponto azul, na vertical está com 2, ó. Um quadradinho, 2, né? 2. Aí a distância na horizontal, que é o cara de baixo, né? O número de baixo aqui, o 3, é a distância na horizontal. Então tem que ter 3. Aqui está com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou reduzindo aqui até dar 3. Tá, ó. Agora deu 3. 1, 2, 3. Mais fácil do que isso, hein, galera? Bom, então aqui ele só está traçando a equação reduzida. E né, aqui a mesma coisa, lá, ó, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Primeiro você ajusta no 7 aqui no coeficiente linear. Então coloca lá no 7. Né? Aí se não, só inclinar aqui que ele dá. Coloquei no 7, está no 7 aqui. Agora você vai pensar assim, menos 8, né? Se é negativa é porque a reta tem que estar para baixo, né? Aí você vai ver 8. Agora você vai contar 8, né? Já está negativo, já pus para baixo. Agora você vai contar 8 na vertical aqui. Do 7 para dar 8 quadradinho, esse ponto vai ter que terminar nessa linha aqui, ó. Porque aí, ó, 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, o número que está em cima é a distância entre os dois pontos na vertical. Então, a distância entre os dois pontos na vertical tem que dar 8. Então, você conta lá 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o ponto azul vai ter que estar nessa linha aqui, ó, porque aqui a distância entre os dois é 8. E aí, na horizontal, tem que dar 5, né? Então, para dar 5, você coloca aqui. Confere. Não tem erro isso daqui. Então, mas o que eu queria falar não era isso daqui, não. O que eu queria falar é o seguinte. Aqui no PET Colorado, ele está te mostrando só a equação da reta reduzida. Então, na lista de exercício, irão ter exercícios que tratam da reta na forma geral, da equação geral. Então, vamos ver esse primeiro aqui. Como que eu vou fazer esse primeiro? Fiz errado. Então, ó, aí no exercício 1 tá assim, a equação geral, né? Então, aqui está falando para você fazer a equação geral, tem uma diferença. Veja o jeito que a equação é. Esse R, dois pontos aqui, ele está falando que é o nome da reta, tá bom? Então, esse R, dois pontos aqui, ele não entra na conta, tá bom? Ele é o nome da reta que vem depois. A equação geral da reta que passa pelos pontos é... Então, o que você vai fazer? Você vai fazer igual eu fiz, né, com a equação reduzida. Você vai achar a equação reduzida e depois você vai modificar ela para ficar igual a uma das respostas aqui. Então, ó, eu vou fazer aqui mudando aqui um pouquinho os valores, né? Se o meu ponto for 1 e 3 aqui, se o meu ponto A foi isso, e o meu ponto B fosse, vamos colocar um negativo aqui para aprender a trabalhar com negativo também, fosse menos 1 e 2, né? Vamos supor assim. Como é que eu faria, né?
para encontrar a equação geral da reta que passa por esses pontos. Então, primeiro, eu vou escrever a equação reduzida da reta. Então, eu vou lá e faço assim, mx mais b, né? Só que aqui tem um problema, né? Ali no PET colorado, o valor do b você já tinha aqui, ó, é onde a reta cruzava o eixo y, né? Você tinha um gráfico para olhar. Aqui você não tem gráfico para olhar, então você vai ter que calcular o valor do b. Não dá para olhar direto no gráfico. Então, como que eu faço? Então, eu começo calculando o m, né? Começo pelo m aqui. Qual é a fórmula? Bom, a fórmula do m vai ser y do ponto B menos y do ponto A dividido por x do ponto B menos x do ponto A. Olha só, ele já te deu o nome do ponto, B e A. Então, é só ir lá, ó, lembrar que o x é o primeiro e o y é o segundo, né? Então, o y do ponto B vale 2 e o x do ponto B vale menos 1. Então, o y do ponto B vale 2. Aí tem o menos da fórmula. O y do ponto A. O y é o segundo. Então, o y do ponto A vale 3. Dividido. Agora o x. Ó, x do ponto B. Aí tem um negativo aqui. Menos 1. Aí menos da fórmula aqui, ó, né? O menos entre o x do B e o x do A, menos o quê? Menos o x do A agora. Quanto que vale o x do A? Vale 1, né? Aí vai lá, vamos fazer lá, ó, 2 menos 3. Menos 1, correto? Menos 1, menos 1. Menos 2. Então, aqui você pode usar a regra de sinais, ó. Negativo dividido por negativo dá positivo. Então, isso daqui dá 1 sobre 2. Achei o m. Como é que eu faço para achar agora o b, né? Eu tenho que achar duas coisas, o m e o b. Né? Em toda equação de reta, as duas coisas que eu tenho que achar é o m e o b. Então, já achei o m. Agora falta o b. Como é que eu faço para achar o b? Então, eu pego a equação. No lugar do m, eu vou colocar o valor que eu achei do m. Aí eu vou multiplicar aqui por x. Vou deixar x por enquanto. Aí vou somar mais b. Então, por enquanto, a minha equação está assim, ó, só achei o m. Agora, eu vou substituir. Então, o que você vai fazer para calcular o b? Substituir x e y, né? Você vai substituir o x e o y pelos valores ou do ponto A ou do ponto B. Então, pelos valores do x do ponto A ou do ponto B, pode ser qualquer um dos dois, tá bom? Vou pegar o A aqui, ó, 1 e 3. Então, no lugar do y, eu vou colocar o y do A. Então, vai ficar 3 aqui. 3. Aí vai ficar assim, 1 sobre 2. No lugar do x, eu vou colocar o x do A. Vai ficar 1 aqui. Então, vezes 1 mais
mais o Bzinho aqui. Como é que eu faço essa conta? Mantenho 3 aqui e vou fazer a multiplicação aqui, ó. 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais o B. Então ficou assim, 3 igual a 1 sobre 2 mais B, né? Agora eu tenho que achar o B, né? Bom, vai dar conta com fração aqui. Então vou escrever primeiro assim, vou escrever esse cara inteiro do lado esquerdo. Vamos colocar aqui 1 sobre 2 mais B igual a 3, né? Tá, e como é que eu vou fazer agora? Então, esse 1 sobre 2, eu tenho que passar ele do outro lado. Então, vai ficar o B sozinho e 1 sobre 2 vai ficar negativo. Então, ficou assim, 3 menos 1 sobre 2. E aí, o cara não lembra como é que faz isso, né? Então, tem aquela história do mínimo múltiplo comum, MMC, mas vou mostrar um jeito alternativo aqui. Então, ó, quando não tem nada, você pensa que é 1, né? Aí você multiplica cruzado, 3 vezes 2 vai dar 6, então você coloca 6 aqui. Multiplica cruzado aqui também. 1 vezes menos 1 dá menos 1, então você coloca menos 1 aqui. E embaixo você divide pela multiplicação dos dois de baixo. Então, 1 vezes 2 dá 2. Então, isso daqui daria 6 menos 1, 5 sobre 2, né? Então, esse é o jeito alternativo. Se fosse fazer por mínimo múltiplo comum, você teria que fazer assim. Pensaria que tem 1, aí o mínimo entre 1 e 2 é o próprio 2. Aí você tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3, 6, né? Vai dar a mesma coisa nesse caso aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, né? Beleza? Então, e mais, né? Você pode fazer pelo jeito alternativo aqui sempre que quiser, ó. Você multiplica cruzado, né? Então, ó, 3 vezes 2 dá 6. Então, esse resultado do 3 vezes 2 é o primeiro. É o primeiro. Aí você respeita o sinal que tem aqui, né? Copia o sinal. Aí faz essa multiplicação aqui. 1 vezes 1 é 1, coloca aqui. É o segundo cara. E embaixo você coloca a multiplicação dos dois números que estiverem embaixo. Aí vai dar uma fração. Se essa fração aqui puder ser reduzida, né, tivesse dado aqui 10 sobre 6, aí você reduz ela. Sempre quando der para reduzir, você reduz, né? Se tivesse dado 10 sobre 6, ficaria 5 sobre 3, né? Porque você poderia dividir por 2 em cima e embaixo. Então, quando der para simplificar ela, quando der para reduzir, você reduz. Tá, agora vou terminar aqui porque já está acabando a aula. Então, só um que eu explicar aqui, o resto é tudo igual, né? Só um que eu explicar aqui já vai te mostrar o caminho. Então, a minha equação que estava assim, y, vou até copiar ela aqui, estava assim, ó, y igual a 1 sobre 2 vezes x mais b. Agora que eu achei o b, ela vai ficar assim, y igual a 1 sobre 2
vezes o x mais o b. Quem é o b? Então, achei o b, 5 sobre 2, né? Mas e se você olha a resposta, ainda não está nesse formato, né? Porque o formato tem que ser x mais y mais um número igual a zero, né? Tem que ser o x junto com o y, mais ou menos outro número e sempre igual a zero. Então, o que eu faço? Eu vou ter que arrumar isso daqui para ficar naquele formato. Então, quando o número que está embaixo nas frações é igual, né? Eu falo o número que está embaixo, o número que está em cima, mas o nome disso aqui é numerador e denominador, né? Para não ficar falando esses números difíceis, a gente vai falar quem está em cima e quem está embaixo. Então, ó, 1 vezes x, né? Aqui eu posso colocar o x sozinho, né? Nesse caso aqui. X mais 5. E aí, como o número que está embaixo, depois que você fizer essas contas, normalmente ele vai ficar igual nos dois, você coloca ele uma vez só, certo? Ele está dividindo isso daqui. Se aqui não for 1, né? Aqui deu 1. Então aqui eu coloquei só o x, mas se aqui não for 1, fosse 3, por exemplo, aí você deixa aqui normal, ó, 3x, né? Mas aqui eu estou colocando x sozinho porque era 1 vezes x, correto? O que eu faço agora? Agora eu passo esse 2 que está dividindo, eu passo multiplicando o y. E aí, do outro lado, fica x mais 5. Então, olha o que eu tenho que fazer lá, olha a resposta. Eu tenho que colocar o x e o y juntos. E aí vai ficar um número aqui e depois igual a zero. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que colocar o x e o y do mesmo lado, né? Todo mundo do mesmo lado. Então, vamos passar todo mundo do lado direito, tem que sobrar zero. Então, quando eu passo o x para cá, ele fica negativo, porque estava positivo. E quando eu passo 5, também fica negativo. Então, ficou assim. Essa já é a equação geral, né? Aí só tem aqui um outro detalhe, né? Ele coloca sempre o x na frente, né? O x ele colocou na frente. Então, vamos usar o mesmo raciocínio aqui. Vou colocar o x na frente. Então, vai ficar assim, menos x, porque o x é negativo, né? O negativo você não pode... Aqui não muda sinal, tá bom, hein? Não vai fazer essa besteira, hein? Ah, o x estava aqui, eu troquei de lugar, ficou positivo. Não, ele só troca de sinal quando você muda de lado em relação ao sinal de igual, tá bom? Aqui não tem sinal de igual aqui. Aqui eu só estou invertendo ele e o 2y. Então, menos x mais 2y, aqui eu mantenho o sinal de todo mundo, porque eu não estou trocando ninguém de lado, porque o igual está... Aqui, ó, todo mundo estava do lado esquerdo do igual e permanece do lado esquerdo do igual. Então, aqui não tem troca de sinal. Aqui sim, ó, porque o x estava do lado direito do igual, passou para o lado esquerdo, troca sinal. O 5, mesma coisa. Então, cheguei nessa equação que é a equação geral da reta. Deu para entender, galera? Estão aí ainda? Foram embora? Deu sim, professor. Chique, hein? Bom, expliquei o passo a passo, porque o resto é igual. Então, essa aula está gravada, eu vou mandar o vídeo dessa aula, né? Aí vocês podem rever aqui o passo a passo. Então, em grande parte dos exercícios, você vai ter que chegar nessa equação aqui, geral. Qual é o procedimento? Você começa com a equação reduzida, né? Então, o procedimento é isso daqui, ó. Pega os pontos, calcula o m, substitui na equação, depois calcula o b. Se tiver um gráfico para você ver o valor do b, melhor ainda, não precisa calcular. Depois que calculou o b, vai na equação, né? Joga lá, arruma o x e o y até colocar eles juntos do mesmo lado, e isso é a equação geral da reta. Então, ó,
a maior parte dos exercícios vai ser assim. O primeiro é assim, o segundo é assim, ó, te deu 2 pontos, aquele te deu 1 ponto e o coeficiente angular. Então, esse 1 sobre 2 já é o valor do m, tá bom? Já é o valor do m. Então, você não precisa calcular o m aqui. Você só escreve a equação da reta e usa esse ponto para calcular o valor do bzinho. Nesse outro ele te deu o ângulo, então você vai usar aquele raciocínio que eu te falei, tangente de 45. Então você olha aqui no vídeo e vê que tangente de 45 é 1, então o m vale 1. E aí você usa esse ponto aqui, substitui do jeito que eu fiz no vídeo para calcular o bzinho, e aí você vai achar a equação da reta. E o resto é mais ou menos similar a esses outros, ó. Te dá 2 pontos, te dá o gráfico para você achar o ponto, arrumar, né, na equação geral. Beleza? Alguma pergunta ou tá tranquilo? Né? Estamos no último minuto da aula. Então, alguma pergunta? Tranquilo, Acho que galera? nenhuma. Nenhuma? Espero que todos tenham entendido, né? Coloquem seus nomes na chamada. O exercício já está lá no Classroom. Muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco eu vou mandar o vídeo lá no Classroom também, tá bom, galera? Parar aqui a gravação.